Saudações fúnebres para você que caiu no meu canal agora de paraquedas. Se você já é meu aluno e assiste minhas playlists, muito obrigado pelo apoio. Mas se você ainda não é aluno e você conheceu o canal agora pela pesquisa no YouTube ou outros canais que você chegou aqui, quero te agradecer pela tua presença. Só te peço uma coisa, se inscreve no canal, assina o sininho e deixa o like gostoso, para que a gente possa fazer cada vez mais material para você de qualidade. Se você está vendo essa aula aqui agora, eu peço encarecidamente que você pause o vídeo, vai lá na minha playlist e assiste o primeiro vídeo dessa série, o segundo e o terceiro, e esse é o último vídeo. Se você assistir só esse vídeo agora, você não vai entender um pouco o assunto, que é muito técnico. Então eu indico a você que você vai na playlist do canal Balística Forense, assiste o primeiro que eu explico o que é a palavra balística, explico o segundo o que eu falo sobre arma de fogo e o terceiro eu explico munições. E agora nesse quarto módulo vamos falar de exame balístico para finalizar esse playlist, ok? Então vamos assistir a aula. Depois da vinheta, sobe a vinheta. Vamos lá, alunos, vamos começar. Pessoal, vou explicar os básicos da balística, tá certo? Os processos básicos. Os 3 primeiros processos básicos de uma balística. Quais são os, professor? Vamos lá. Verificar a eficiência e a prestabilidade, as armas e os objetos. Identificar a arma, objetos e munição, faz parte. E determinar o calibre. Basicamente o exame é isso. Primeiro, verificar a eficiência e a prestabilidade, verificar a identificação dos objetos das armas e verificar o calibre. Esse é o primeiro processo dos exames balísticos, o básico, certo? Vamos agora evoluir. O avançado, professor, qual é o segundo processo que a balística, que o exame balístico vai fazer uma referência? Qual é a segunda parte? A segunda parte são os testes avançados, onde você vai você vai procurar o que é a microcompactação entre o projétil, o espaço que fica entre o projétil e o impulsamento, certo? A coleta dos padrões disparados, significa o quê? As marcações raiadas, certo? E a microcompactação entre os estojos. Então, avalia-se passo a passo, olhando e observando através de um telescópio de muita precisão, os resíduos e os caminhos que essa munição deixou, certo? Do que foi feito, as marcações, a digital, lembra que eu falei? A digital que fica dentro do cano raiado e que ela fica marcada na munição. Então, quando ela é retirada de um corpo, ou retirada de uma parede, ou às vezes de um objeto, ela vai ser verificada por isso, pela microcompactação entre um espaço e outro, entre os estojos, na coleta dos padrões e também entre o projeto e o espaço. Então, ela vai se avaliar desse mesmo processo. Então, são processos avançados, ok? Vamos passar para a terceira parte. Na terceira parte dos exames, que podem ser acrescentados a eles, são a sequência do disparo em lâmina de vítrens, tá? A análise de pontos de impacto e estimativa de projétil, quer dizer, a direção que foi tomada, de onde veio e qual a força que tem, certo? E a determinação da distância do disparo, ok? Então, pronto. Com esses exames coletados, a gente vai saber onde foi, como foi, de onde veio, como partiu, e tudo isso é colocado dentro do exame balístico, para que você possa ter uma precisão exata de onde saiu a arma e, pelas perfurações do corpo, presumar a direção, para saber se foi uma pessoa que atingiu, se foi várias. Às vezes um cadáver ele tem vários disparos de arma de fogo. Então, com esses exames, nessa linha de raciocínio, você vai saber qual é a força da arma, a distância que ela estava, se foi uma pessoa só que a praticou e de que forma foi, ok? Isso é um exame balístico, certo? Esses exames são acrescentados àqueles 2 que eu já falei, os avançados e os básicos. Vamos mais à frente agora. A identificação, vamos separar um por um agora e eu vou explicar a vocês. Aquela primeira parte, a identificação das armas, o objeto e munição. Como é que é feito esse processo? Observação e descrição minuciosa das características dos itens sob exame principal. Veja como um inquérito bem feito. Veja que o trabalho da polícia científica de investigação é muito importante. Para realizar o exame balístico é necessário ter sido feita uma investigação minuciosa. O perito que vai ao local de crime, ele tem que colher o máximo de informações, tudo que tiver às suas mãos, para chegar a um laboratório com eficiência. Às vezes você não consegue desenvolver ou resolver um exame perfeito, por quê? Pela falta de provas evidenciais, pessoal. As faltas de prova, às vezes, dificultam o exame balístico, porque às vezes o policial, o perito, ele traz o projétil
né? E não traz aqui o estojo, ou às vezes traz o estojo e não consegue, porque o projeto está no corpo, ou o projeto não se encontra, não estava na perícia do local, entendeu? É difícil você coletar um projeto disparado, pessoal. Se não houver no corpo, é difícil você saber onde ele está. Geralmente, quando isso acontece dentro de uma residência, é fácil você perceber nas paredes onde a vítima é encontrada. Às vezes, geralmente, na parede onde a vítima está, tem um disparo alojado em uma parede. Então, você retira também aquele projeto para ser anexado a necrópsia, ser retirado do corpo dele, para fazer a equiparação entre os projetos, ok? E nessa identificação, o que são as coisas principais para ser observado? O formato, a aparência e as dimensões. É a primeira coisa que vai. A segunda, o tipo de arma de fogo. O projétil é ou não pertence a ele? Será que o calibre tem tudo a ver? Será que o formato dessa munição bate com aquilo que vem no inquérito? Porque geralmente os peritos que vão buscar essas informações não são os mesmos que realizam o exame. Então tudo isso tem que estar minuciosamente escrito para que tudo seja feito a comparação correta. Basta um erro e coloca todo o exame balístico a perca. Por isso que muitas vezes uma prova é contestada pelo advogado. O que a gente mais vê em processo de homicídio é o advogado de defesa alegar que as provas não são convincentes. Por quê? Porque às vezes é a falha na identificação, ok? Então, marcas e sinais e numerações, tudo isso leva em conta. E a quarta parte, o estado de conservação do projétil. Veja como é difícil você realizar um exame balístico. Vamos só recapitular. Para que o exame comece a ser identificada a arma, tem que primeiro, o formato, aparência e dimensões. Segundo caso, a arma de fogo tem que estar perto e próximo ao projeto. Quando você consegue achar a arma, na maioria dos homicídios, a arma não está na presença do crime, certo? Marcas, sinais e numerações, que isso depende também da arma. E o quarto, o estado de conservação. Como ele foi colocado, né? Se ele foi colocado num saco especial, se não houve contaminação desse saco, tudo isso tem que ser levado em conta. O exame balístico precisa ter muita precisão para chegar a uma precisão adequada, certa, com 99%, porque não o exame é 100%, certo? Ele precisa disso, dessas informações, ok? Vamos dar alguns exemplos aqui de algumas armas que, por estranhamente, o seu formato aço e cobre. A gente vê constantemente isso. Por exemplo, aqui nessa figura que você vai ver agora, que está passando para você o slide, no slide que você está vendo agora, você está vendo 3 objetos muito inocentes, né? Um cachimbo, uma faca e um relógio de bolso. Aparentemente são imagens que não trazem nenhum tipo de dúvida de que objetos são esses. Engano seu. Essas 3 figuras que você está vendo aí abaixo, um cachimbo, a faca e o relógio de pulso, são armas de fogo. Sim, são objetos que têm só a primeira visão, mas eles sim, você só vê slide lá na frente, que são 3 armas de fogo. O que você está vendo aí são 3 armas de fogo disfarçadas de objeto comum. Isso é muito comum em homicídios de grande repercussão, praticado por grandes homicidas, né? Porque eles refoguam suas armas em objetos simples. Vamos lá, passando o próximo slide. Aqui você vai vendo, nesse slide seguinte, você está vendo o quê? Você está vendo o desmonte dessas armas, tá vendo? O cachimbo na esquerda, está aqui desmontado, a parte do engatilhamento. Você vê o gatilho dele em cima, por baixo do cachimbo, e a forma de montagem entre o cano e a parte. Já a faca, você vê que ela virada para trás, você vê atrás o que? Onde se coloca a munição. Geralmente uma munição 22 ou um calibre menor para caber aí. E o relógio com o cano com a forma de engatilhado dentro dele como um marca-passo. É muito, mas muito minucioso. Aqui abaixo, no próximo slide, temos também fotos de armas de fogo que você jamais poderia acreditar se você não estivesse vendo. Na esquerda é uma caneta, né? Uma caneta comum de tinteiro, que é uma arma também. E do outro lado um crucifixo, que a pessoa pode muito bem usar no peito e você achar que simplesmente é um objeto de decoração, de fé, e os dois são armas de fogo. É tão provado que ao lado estão as suas munições reais. Nem tudo que parece realmente é. Né? Então as armas são escondidas em objetos às vezes que você nem sabe o que é. Vamos mais à frente agora, vamos falar de eficiência e prestabilidade, certo? Armas e objetos. Uma avaliação do potencial ofensivo do item examinado. Lembra que eu falei disso? Então a gente vai agora avaliar a potenciação, o processo, avaliar o que? Como esse objeto pode ser ofensivo, bem examinado, ok? Uma arma de fogo, o que ela é capaz?
ela é capaz de produzir um disparo e necessário alguma intervenção. Sem nenhuma intervenção, ela pode provocar um disparo. Já, o que ele quer dizer com isso? Que aqueles objetos ali seriam objetos inocentes, se realmente não fossem periciados e não fossem realmente, de fato, armas de fogo. Cuidado é indispensável no exame balístico. Por quê? Vou explicar os cuidados básicos que você tem que ter. Antes de abrir o involúcrio, né, no caso, ou tocar em uma arma de objeto eliminado, certifique-se que a mesma não há sangue ou outros elementos contaminantes. Caso positivo, use luvas e redobre todos os cuidados. Claro, toda vez que você estiver examinando um objeto que faz parte de um crime, é necessário que você mantenha o quê? O lugar idôneo. Então, sempre com luvas para não contaminar as suas mãos. E digitais sobre armas de fogo tiram completamente aquela coisa. Esse slide aqui está um pouco descaracterizado para quem não é da área como nós. Quem é da área como nós sabe que tem que haver uma paramentação de luvas para não contaminar os objetos. Então aqui ele faz só uma ressalva, que você tem que estar bem paramentado, certo? No caso da arma de fogo, certifique-se que a arma é completamente descarregada antes de testar o seu mecanismo. Isso é primário, né, pessoal? Para quem mexe com a área de arma de fogo, sabe que jamais podemos tocar, manusear ou observar uma arma ela estando municiada. A terceira coisa, armas antigas ou oxidadas, fragilizadas, nunca devem ser testadas com cartuchos intactos. Neste caso, desmontar o cartucho e utilizar somente o estojo com espoleta e remover a pólvora e o projétil antes do exame. O que ele quer explicar aqui nesse slide é que basicamente você tem que primeiro abrir com cuidado, estar com a mão bem protegida, no caso da arma, certificar que ela não está municiada, e a terceira coisa é desmontar, se porventura ela for antiga,